tudo que chega em muita gente começa a virar uma vergonha. Quando não chega em ninguém é uma vergonha. Então a minha sensação é que, sabendo que tudo é uma vergonha, nada é uma vergonha. Nada humilha tanto quanto o amor, né, gente? É a humilhação que você mesma se coloca, é irracional, você sabe que você está passando vergonha. Uma paixão que fez você perder completamente o senso do ridículo. Um trabalho que você não sabe como teve coragem de topar até hoje. Um mico na frente de gente que você nunca mais viu, mas ficou guardado na memória e até hoje faz o seu rosto contorcer inteiro de vergonha. Uma foto postada sem querer nas redes sociais, muito sem querer nas redes sociais. A verdade é que todo mundo tem uma coleção própria de momentos humilhantes. E talvez falar sobre eles seja justamente uma forma de perceber que ninguém está imune. E quem sabe entender um pouco melhor o que leva a gente até eles, ou não também, tá tudo bem. Oi, eu sou a Dandara Fonseca e esse é o Desenrola, um podcast do The Summer Hunter. Toda semana a gente recebe convidados especiais para refletir sobre as delícias e os dilemas da vida adulta. Sempre por um prisma solar. Hoje eu tô com duas convidadas que eu genuinamente adoro, eu tava tietando ambas aqui no começo. Para começar, a cantora, atriz, compositora e humorista Clarice Falcão. De sketches de humor icônicas no Porta dos Fundos, onde hoje ela também participa do podcast Ela é Melhor Que Eu. A discos como Mona Mania e Problema Meu, a Clarice sempre brincou com aquilo que a gente normalmente tenta esconder. Clarice, obrigada por estar aqui no Desenrola, que honra ter você aqui com a gente. Ai, obrigada a vocês, gente. Tô muito feliz de estar com você, com a Jana. Tô animadíssima. Participa desse papo também a Jana Rosa, escritora, criadora de conteúdo e empresária. A Jana é fundadora do Bonita de Pele, a maior comunidade de experts de beleza do Brasil, mas também é apresentadora da Dia TV, já trabalhou na MTV, foi dona de marca de moda, escreveu livros sobre perrengues da vida adulta, uma verdadeira camaleoa. Jana, obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada, tô muito feliz também de estar com as divas. Uma primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é: vocês são do tipo que lembram das próprias vergonhas com frequência? Ou o cérebro de vocês dá uma poupada nisso? Vocês vão bem, assim, só de vez em quando vocês param e pensam: "Puta merda, esse momento aconteceu"? Cara, eu acho que eu tenho mais lembrança das vergonhas antigas do que das mais recentes. Eu acho que as mais recentes, as que eu me identifico ainda mais, o cérebro vai cortando. Aí, tipo, o dia seguinte eu tô péssima, no outro dia eu tô péssima, mas aí passa uma semana, eu volto a lembrar das minhas, vergonhas de infância e adolescência, que eu acho que são menos dolorosas. É meio método de sobrevivência, assim, né. Tem alguma que insiste em voltar sempre, Clarice? Você sempre pensa: "Meu, como que eu vivi isso?" Vou contar uma péssima, que sempre volta, que é de adolescência. Eu ia muito pra Fosfobox, né, com uns 18, 17 anos, assim, que é uma boate aqui no Rio de Janeiro. E é aquela coisa, né, estava começando a beber, ficar doidona, nã-nã-nã. Aí teve uma noite que eu fiquei muito louca, muito louca. E aí comecei a pegar um menino, e aí peguei, estava pegando, mas estava com os amigos também, né, então peguei, blá-blá-blá, aí voltei para os meus amigos, eu falei: "Ai, vocês viram, peguei um boy, tarará, pipipi, pó-pó-pó". Aí, fiquei um pouquinho com os amigos e voltei pra pegar o boy, né, cheguei beijando, tal, e aí beijei, voltei, falei: "Gente, tô namorando". Aí meus amigos falaram assim: "Clarice, é outro boy, você pegou outro boy". Eu falei: "Como assim?". Eu cheguei, assim, como se a gente já tivesse se pegando, mas era outro boy. É porque nessa época todo mundo tinha cabelo de emo, lisinho, aí eram 2 boys de cabelo cacheado. Era muito fácil confundir, escuro. Eu botei na mesma sacola assim: "Ah, cabelo cacheado, é o que eu tô pegando", mas tinha 2 de cabelo cacheado. Aí eu fiquei nessa de estar pegando 2 boys, assim, mas eu acho que a maior vergonha dessa história pra mim foi que eu cheguei agarrando uma pessoa, eu acho que de certa forma foi assédio. Tipo, eu cheguei agarrando uma pessoa, ele devolveu, então assim, tudo bem, mas eu cheguei muito achando que a gente estava se pegando já. Eu achei loba, eu achei Eu achei loba loba. também, Ela já considero. chegou agarrando e foi assim que aconteceu, gente. Não é Cara, talvez eu humilhação não, é loba, você vê como é só um ponto de vista? Pois é, não, totalmente. E eu acho que talvez se eu sempre achasse que é o mesmo boy, talvez eu tivesse mais atitude, né. Exatamente. Se é qualquer um, você já vai, já chega, já agarra.
E você, Jana, tem mais essa relação também com humilhações antigas? Elas te pegam mais? Ou as humilhações do presente são mais intensas? Eu gosto das 2, na verdade. Eu acho E eu eu gostei da gosto. palavra "gosto". Gosto, é. Eu gosto de tudo que já deteriora uma saúde mental, assim, uma vida, sabe. Eu gosto bastante. Eu fiquei pensando, né, quando vocês me chamaram, e aí eu fiquei pensando, assim, qual que é a humilhação que eu mais gosto? Eu acho que é aquela que sabe que aparece no meio do dia, do nada, e você ainda nem sabe do que exatamente que a gente tá falando, começa a queimar a sua cara e tá vindo uma lembrança horrível, uma coisa que você falou, uma coisa que você fez, e aí é um mal-estar que às vezes dura uma tarde, sabe, e é por uma coisa, assim, muito idiota. Eu gosto eu gosto muito, por exemplo, quando é uma pessoa que em algum momento da sua vida você foi muito apaixonada e você fez de tudo, e você se declarou, e você se humilhou, e aí passa uns anos e de repente você fala: "Meu Deus, eu fiz isso por essa pessoa, que bizarra", não é? E às vezes Nossa, alguém pensa isso da gente também, né. não, eu mandei muitos testimonials de amor pra uma pessoa específica, testimonials, tipo, me declarando, e eu lembro que teve uma vez que eu mandei um testemunho, e eu mandava uns testemunhos meio metidos a engraçados e poéticos. Teve uma vez que a resposta da pessoa foi: "Clarice, eu não entendi nada do que você falou, eu não entendi nada". Não, cara, e o Orkut era um negócio, né, porque é isso, você mandava a resposta pra pessoa pública, tipo, a pessoa podia publicar a sua resposta. E esses dias a gente estava falando de Orkut, eu lembrei que o meu a minha bio, né, do Orkut, tinha uma frase em verde limão e era escrita: "Verde limão pra ferrar sua visão". Aí você pensa: "Gente, o que que tem na cabeça da pessoa que escreve isso, numa fonte verde limão?". E eu usava apóstrofo em tudo que eu escrevia. Tipo, eu criei uma linguagem pra mim, assim, eu pensei: "Nossa, não, eu sou muito única, eu sou muito diferente, eu preciso de um jeito de escrever que seja meu". O que que um apóstrofo no fim de todas as frases faz diferença na vida? E aí Ai, eu achei todos chique. uma uma Ué. assinatura, né. É, atitude, gente, que Vou começar a isso? fazer hoje nos É, conteúdos, colocar hoje tá todo mundo muito apóstrofo. igual. Você lembra de alguma em específico, Jana, assim, da adolescência ou desse começo da vida adulta? Não que eu seja uma pessoa que me ache, mas é que recentemente eu li meus diários da adolescência, que eu achava que eu era muito humilhada. Assim, né, sempre achei, me achei sempre um lixo, adolescente, né, não sei o que, deu tudo errado. Gente, só que eu fui ler os meus diários da adolescência e eu era completamente delulu, então todas as histórias que eu conto eu vencendo, eu arrasando, eu que dava fora nas pessoas, assim, são os melhores diários que eu já vi. Eu lia dando risada. Então, assim, como eu não tenho muita memória, os registros que eu tenho é uma pessoa que nunca passou vergonha na vida dela, sendo que sim, né? Eu passei, mas eu trabalhei muito com moda e eu acho que nos mercados que tem mais gente famosa, celebridades glamour fake, tem umas humilhações Uhum. muito boas, porque é tudo muito fake. E eu acho que o nosso mercado, assim, de moda, TV, fama, seguidores, que tudo se mistura, tigrinho, né, todo mundo tá no mesmo saco. Tem uma coisa que, assim, hoje as pessoas gostam de você, amanhã as pessoas cagaram pra você e depois acontece uma coisa, as pessoas gostam de você e sei quê. Então, as humilhações elas vão acontecendo no dia a dia. E aí, eu lembrei uma vez que eu odeio quando me chamam eu odeio quando me chamam pra qualquer coisa, mas assim, pra desfile, eu acho que é o pior, porque desfile é muito traumatizante sempre, né, que daí tem aquela fila de gente pra entrar, e aí toda vez o convite que eu tenho não é aceito. É uma humilhação que é comigo, então assim, não importa quem convidou, sempre vão me barrar. E aí eu sempre vou passar vergonha. Agora também, tipo, fui no desfile, cheguei, todo mundo tinha cadeira menos eu, sempre acontece isso. Então, assim, eu já parei de ir em desfile. Mas quando eu ainda tinha esse sonho, né, de ser uma garota, it girl da moda, eu tinha saído da MTV, então as pessoas não precisavam mais de mim, né? Tipo, eu já não era mais ninguém, eu não estava em nenhuma emissora. E aí, tipo assim, eu já estava caída. Só que uma PR me chamou para um desfile, eu não sei se ela não sabia que eu estava caída, que eu estava em baixa, ou sei lá, ela só precisava bater uma cota, e eu fiquei super feliz que tinham lembrado de mim, assim, eu ainda, né, estava ainda iludida.
Aí eu fui, coloquei uma roupinha boa que eu tinha, cheguei lá no desfile, aí encontrei várias pessoas na fila, Nossa, uma a roupinha água, e boa me deu muita a pena. Eu nem roupinha sei qual vai ser a história, mas eu já tô morrendo de pena. não, não, e daí, mas eu me arrumei, assim, sabe, Você fiz se dedicou. escova, me dediquei. Cheguei lá, ia super feliz, encontrando as pessoas na fila A, e eu ainda estava muito era meio recente que eu tinha sido demitida da MTV, então, assim, eu ainda tinha muito ficava preocupada com o que as pessoas iam pensar, se eu não tinha arrumado outro emprego legal, se eu não era ninguém, não sei o quê. E aí, nisso, estava conversando ali: "Oi, oi, tudo bem?", né, aquele social, e começa aquele anúncio que o desfile vai começar, o desfile vai começar, e aí eu peguei meu convite, e a mulher, gente, tinha me chamado na fila A, então assim, eu estava super embaixo, mas assim, fila A é o auge, né, do desfile. Daí eu fui correndo, assim, meio que onde era, quando eu cheguei, ela, a mulher que me chamou, sentou no meu lugar. E aí a luz apagou e eu fiquei assim: "Oh, meu Deus", aí veio uma assessora: "Vai, vai, vai, sai daqui, sai daqui". Aí eu tive que subir, sentar no lugarzinho lá meio atrás, assim. Que escrota! Mas, gente, por que essa mulher sentou? Gente, acho que ela só queria me humilhar, mas assim, é que na hora, assim, sabe, tipo, eu fiquei: "Ai, meu Deus, mas eu" e daí foi isso, assim, foi Mas você não uma acha que você humilhação fez muito alguma fofa. coisa pra ela em algum momento? Tipo aquela como é que é? Avenida Brasil? Ah, Que não! tipo, ela ficou anos e anos planejando uma vingança e porque me soou assim, uma vingança antiga. Não! Nossa, Eu essa acho eu pareceu só vingança era planejada. eu só era irrelevante, assim, tipo assim, a pessoa tinha que bater uma cota de convidado, e aí ela falou assim: "Ah, essa aqui", e quando chegou lá, eu acho que ela nem se ligou onde eu estava, quem eu era. Cara, eu passei outro dia por uma coisa meio assim, desse tipo de trabalho, que eu fui fazer uma parada pra uma loja e ganhei em permuta. E ganhei em permuta também. Aí eu fui lá e escolhi várias coisas. Quando eu cheguei lá, a permuta tipo, deu erro. Eu tive que devolver. Aí, tipo, na fila, tipo, todo mundo da fila, assim, eu estava com sacolona. Gente. Aí eu: "Mas tem certeza que era não sei quanto?" Assim: "Não tá aqui, não tá aqui". Aí eu deixei a sacola, falei assim: "Não, então eu vou ver com a pessoa", e a pessoa acabou de sair. "Eu vou mandar uma mensagem, de repente eu volto outro dia". Foi chato também. Você vai murchando, né, você vai ficando sem saber o que fazer, você pensa: "Não, tudo bem". Ô, gente, mas nisso a pessoa já tá no Twitter, né: "Gente, Clarice Falcão aqui na loja, encheu a sacola, Exatamente. não teve dinheiro para pagar". Essa inclusive Humilhada. era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, você acha, Jana, que a internet ajudou ou prejudicou, assim, essa sensação da gente lidar com as nossas humilhações? Tem também um medo de um cancelamento, isso que você falou que tem uma pessoa atrás já falando, tipo assim, interpretando a situação. Ela viu a Clarice Falcão não conseguindo passar uma Cara, coisa ela não numa pode fazer loja, um pix, a Clarice ela Falcão tá podendo fazer um cara, pix. falida, né, tipo É. assim, não tem Não, dinheiro. totalmente. Eu acharia também, entendeu. A pessoa tá certíssima. Olha, eu acho que a internet, pra mim, ela me ajuda a lidar melhor com as humilhações, porque as pessoas elas se humilham tão de graça na internet. Eu sou muito obcecada em quanto mais vergonha a pessoa passa, mais cringe é o conteúdo, mais eu vejo, assim. Então eu vejo tudo possível e do mais trash. E aí, quanto mais a pessoa tá se humilhando ali por engajamento ou sei lá porque ela precisa daquilo, mais eu gosto. Então, parece que as minhas humilhações ficaram menores, assim. Elas foram um pouco desvalorizadas, sabe? Mas eu acho que Sim. também, como eu hoje em dia já não me importo mesmo, assim, se acontece uma humilhação, eu consigo dar risada, porque eu já me importei muito, acho também. Essa época toda de quando eu tinha 20 e poucos, MTV, mundo da moda, era tanta humilhação, era tanta gente puxando seu tapete, ou mesmo essa coisa de um dia as pessoas precisarem de você e gostarem de você, e no outro dia você não ser ninguém. E quando o tempo passa também, você já sabe quem são seus amigos, do que você gosta, quais são seus valores, e foda-se. Porque assim, a humilhação também, quem vai lembrar dessa humilhação, né? E também tem uma coisa que eu parei de beber, né, gente, faz 6 anos. E depois que eu parei de beber, as humilhações diminuíram muito. E eu trouxe pra mim uma coisa que eu fazia quando eu bebia, porque eu me humilhava muito, eu passava muita vergonha, eu metia o louco, e sempre no outro dia as pessoas falavam assim: "Nossa, você ontem, hein". E eu odeio quando a pessoa fala isso: "Você ontem, você acordou sem lembrar o que você ontem".
Então, como eu sentia muita vergonha, eu criei uma técnica que eu falava assim: eu sou louca. A pessoa falava: "Nossa, você ontem", eu falava: "Aham, eu sou louca". E aí a pessoa: "Não, mas você é muito louca". Eu falava: "Cara, mas eu sou muito louca". E eu não sabia o que eu tinha feito, mas eu falava: eu sou louca". Então, quando acontece uma humilhação agora, eu trouxe a técnica, sabe. Qualquer coisa que aconteceu, eu falo: aham, eu sou louca. Eu sou louca, eu me humilhei, porque eu sou louca". E daí passa. A É humilhação isso. tá muito boa parte da humilhação tá dentro de nós, né. Se você toma, como é que é, controle da sua própria humilhação, às vezes a humilhação é até do outro que tá tentando te humilhar, né, tipo: "O que você tá fazendo? Tá falando o quê? Desculpa, não entendi". Nossa, é uma Nossa, ótima sim. técnica, eu amei. É uma ótima técnica, é maravilhosa. A Jana falou isso, né, de ser um processo de você entender também que você não precisa ligar tanto para essas humilhações, né. E aí, Clarice, acho que o constrangimento não sei, você pode dizer mais sobre isso, assim, mas acompanhando os seus conteúdos ali desde sempre, sempre serviram um pouco como matéria-prima, assim, para o seu trabalho, né. Até pesquisando depois as músicas, lembrei de Monomania, que tem uma música que é Eu Esqueci Você, né, e aí ela fala: "Eu esqueci você e se um dia de madrugada eu ligar em desespero é engano", né. Então essas pequenas gracinhas, assim, de humilhações que eu acho que todo mundo se identifica, e às vezes tem vergonha de compartilhar com as pessoas, mas faziam parte um pouco ali de todo o seu trabalho, seja no Porta, seja ali nas músicas. Em que momento, assim, você entendeu que dava pra você usar esses momentos levemente humilhantes ou que você não precisava esconder sentimentos ali que as outras pessoas fossem considerar uma coisa de tipo: "Ai meu Deus, que vergonha", sabe? Cara, então, eu acho que antes de eu entender a parte da humilhação mesmo, literalmente, o principal de quando eu comecei a compor foi: eu vou ser vulnerável, sabe. Então, acho que existe uma coisa da humilhação, mas que eu acho que vem antes, que é a vulnerabilidade, né, a gente se sente humilhada, porque você não se sente super poderosa, né, naquele momento você falhou, naquele momento eu caio muito, né, naquele momento você caiu, sua perna não funcionou como ela devia. E aí você, de repente, você fica e não tem menor problema, às vezes as pessoas caem, mas naquele momento foi você. Então eu acho que tem uma coisa de estar apaixonada, né, especialmente estar apaixonada e não correspondida, mas estar apaixonada em geral, que é muito uma situação muito vulnerável. É uma situação em que você, muitas vezes, perde o controle, né, do seu sentimento. Aí tem aquela, todas as cartas de amor são ridículas, e são mesmo, todos os testemunhos são ridículos. Então eu acho que esse negócio, a vulnerabilidade, e que eu acho que sempre foi o que eu foquei nas músicas, ela é o gerador de tudo, sim, mas também de sentimentos muito bons e nesse caso eu acho que sentimentos de identificação, né. Grandes amizades, por exemplo, elas muitas vezes começam e permanecem e continuam pela vulnerabilidade, né. Você ter intimidade com alguém, não é você ver a pessoa no seu melhor, porque eu acho que isso é uma relação, é admiração, né, mas eu sinto que intimidade de verdade é você ver a pessoa no seu mais vulnerável. Então eu acho que eu sempre tentei não esconder as minhas vulnerabilidades e as inseguranças, que também são vulnerabilidades, seja na arte, seja no papo. Então, às vezes, eu até depois fico: "Ah, eu vim aqui com piriri", tipo assim, não ai, podia ter falado outra coisa, sabe. Por que que eu falei piriri? Mas eu acho que, de certa forma, eu acho que traz uma coisa de: "Pô, tô sendo aberta com vocês", tipo assim, estou com piriri, sabe. Estamos eu e Clarice com Piriri em um episódio sobre humilhação. Então, assim, já é bem representativo, né, de tudo que a gente tá falando aqui. É, e não, e uma Mas humilhação que não se passa só é ótima, é bem é melhor, né, é a maravilhoso. realidade. E isso da vulnerabilidade que você falou, Clarice, muito legal, porque eu acho que a gente ouve muito hoje também, de que falta vulnerabilidade, acho que nas redes sociais a gente ouve muito isso, né, quando um participante vai para o reality show, sabe, e as pessoas ficam: "Putz, essa pessoa parece que não tá sendo realmente sincera", porque eu acho que tem tudo isso que a gente falou, né, de que as pessoas querem parecer muito politicamente corretas, que todas as decisões da vida delas são coerentes. Jana veio aqui no episódio de mudar de ideia já, por exemplo,
exemplo, se eu falo sobre relacionamentos amorosos e como impor limites em relacionamentos amorosos, etc., eu não posso sofrer nem um pouco por amor, por exemplo. É como se não tivesse aberto esse espaço para essa vulnerabilidade, né, de entender que as pessoas, putz, nem sempre é só aquele discurso, nem sempre é tudo isso, né. Eu lembro do Snapchat, que eu acho que tem uma coisa, intrínseca em si mesmo, que é passa, as coisas passam. E eu acho que essa coisa do o Instagram e tudo meio fica e parece que se aconteceu alguma coisa ou se você, por exemplo, deu uma bola fora de cancelamento, parece que a sensação é de que isso tá incrustado em você, sabe. Eu sinto um pouco de falta do começo da internet em que era tanta coisa acontecendo, era tanta novidade, que as pessoas erravam, e aí daqui a pouco deserravam e faziam uma coisa mara, depois uma coisa péssima, e que porque é assim, né, a vida é assim. A gente compartilhava tudo no começo, né, era isso, a gente não sabia, né, a gente chegava e falava, ia lá e falava: "Oi, eu tô com piriri, gente, como é que vocês estão?". Mas vocês não sentem que mesmo hoje, na vida real aqui ou até na vida online, quanto mais você se apropria das suas vulnerabilidades, mais forte, assim, mais segura você fica? Porque isso é uma coisa que também eu aprendi muito com o tempo, sabe. Assuntos que antes me apavoravam muito, ou coisas até, todos nós estamos expostos na internet, então tem sempre alguém falando da gente, né, às vezes mais, às vezes menos, mas as pessoas podem falar o que elas quiserem da gente, porque a gente está todo mundo lá. Tinha assuntos ou coisas que eu ficava muito em pânico, assim, sabe, que eu falava assim: "Nossa, que vergonha dessa época". Aí, quando eu fui conseguindo falar desses assuntos e dessas coisas, eles ficaram mais banais, assim. Então eu tinha a minha empresa da caixinha de beleza, né, a Boni Box, e no final dela foi muito difícil, porque foi uma super treta, tive problemas com parceiros, fiquei devendo muito dinheiro que eu vou pagar para o resto da vida e não sei o quê. E na época que estava acontecendo, eu tinha muita vergonha, era horrível, até porque eu não podia chegar, né, nas redes sociais e falar assim: "Gente, olha, eu tô falindo", então eu tive que ficar 9 meses meio que inventando ali, tipo: "Ai gente, agora é um bazar, agora é um saldão", e as pessoas descascando. E eu via pessoas falando em grupos de beleza, assim: "Meu, ela tá devendo, puxando a minha capivara no banco". E aí a pessoa mandando o contrato da não sei o quê, então e eu morria de vergonha, mas quando óbvio, às vezes a gente não pode falar, né, naquele momento ali que eu estava no olho do furacão, eu não podia simplesmente falar. Mas quando eu finalmente pude falar e eu comecei a eu mesma falar: "Gente, eu tô devendo, gente, eu vou no feirão da renegociação", que também é uma outra top humilhação, gente, renegociar a dívida, tá, é a maior das humilhações, principalmente com banco. Mas banco a gente não pode renegociar, tá? A gente tem que parar de pagar para depois eles virem renegociar com a gente, tá? Peguem esse Sim. ensinamento, né? Porque Ensinamento. daí, se você paga o banco, ele nunca vai negociar com você. Você tem que parar de pagar para ele vir negociar com você, e aí você vai estar por cima. Quem vai se E humilhar é ficar um ele. tempo sem atender, né. Sem atender, só que quando eu quebrei, assim, que foi muita coisa ao mesmo tempo, o gerente me ligava, assim, 10 vezes por dia, e como eu estava muito fragilizada, era muita vergonha, muita humilhação, e um dia ele apareceu na porta da minha casa, eu nem sabia que podia isso, Não, mas gente, que é isso. o porteiro ligou e falou assim: "Olha, o seu gerente, o Fernando, tá aqui na porta", e eu desesperada, tipo assim, então era muita humilhação, e vindo de todos os lados eu não conseguia lidar. Mas é isso, quando a gente já pode lidar, porque às vezes também a gente não está conseguindo mesmo, mas se apropriar disso, na verdade tudo isso era uma pergunta para vocês, se não tem humilhações na vida de vocês que vocês se apropriaram, humilhações barra vulnerabilidades, que é um pouco de humilhação também. É muito bom se apropriar, até porque tem uma coisa que você tinha falado um pouco antes, que eu achei maravilhosa também, que é a gente fica com vergonha das coisas que a gente faz e quando a gente tá muitas vezes quando as coisas dão certo, a gente começa, tipo, começam a falar e começa nã Às vezes, quando a gente também não tá, a gente fica se sentindo humilhada também. "Ai, eu tô não tô aparecendo". Aí você fica com vergonha de quando você tá aparecendo, de quando você não tá aparecendo, de quando você tá um pouco aparecendo, porque aí fala assim: "Está tentando". Aí, quando você entende que tudo é uma vergonha, você meio que nada vira uma vergonha, né.
você falou do seu mantra, eu acho que o meu mantra é um pouco isso, assim, vai ser uma vergonha de qualquer jeito. Dando certo, às vezes é uma vergonha muito maior, porque tem backlash, tem as pessoas chega em mais gente, tudo que chega em muita gente começa a virar uma vergonha. Quando não chega em ninguém, é uma vergonha. Então a minha sensação é que, sabendo que tudo é uma vergonha, nada é uma vergonha. Então eu acho que eu entro nesse modo, sabe. Eu ainda acrescento que é um rolê um pouco também, que eu acho que é isso que você, Jane, e você, Clarice, estão falando, que é tipo, se dá um pouco a devida desimportância, né. Tô falando isso da boca pra fora, né, porque eu acabei de falar que eu sou completamente noiada. Mas eu acho que é isso, entender de que, assim, as pessoas não estão lembrando exatamente tudo que você passou, amor, não tá acontecendo isso e tal, e tá tudo bem, é muito maior na sua cabeça do que realmente é no mundo real. Agora a Jana falou isso de pesquisar, né, quando acontece alguma coisa. Fiquei na dúvida, vocês que, enfim, são figuras públicas e tal, quando vocês sentem que vocês passaram alguma coisa ali, sei lá, um episódio que não ficou tão legal, meu Deus, que vergonha, alguma coisa assim, vocês vão buscar o nome de vocês pra ver o que que as pessoas estão comentando, ou não, nunca, de vez em quando a curiosidade bate demais? Gente, eu trabalho na Dia TV, né, então para começar que quando tá passando o programa tem um chat acontecendo. Então, você tá passando o negócio e aí tem não sei quantas mil pessoas lá, e às vezes elas estão falando que você não tem nenhum talento, que você tem que morrer, sei lá. Mas assim, no geral é bom, e a primeira vez que passou o meu programa lá, que é porque eu fiz o da Bonita de Pele e um com a Frender, que é o Close Errado. O estreou esse, né, o Close Errado. E a primeira vez que passou, eu fiquei lendo o chat e as pessoas acabaram comigo. Eu fiquei assim: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo?". E eu só li, eu não falei nada, fiquei ali quieta. Eu fiquei super mal, assim, os 2 dias eu falei: "Nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou muito ruim e tal". E aí depois na semana seguinte eu falei assim: "Ah, eu não vou ficar quieta, na vida real eu não fico quieta, se um amigo meu fizer isso eu não vou ficar quieta, eu vou ficar quieta com o chat?". Aí eu fui lá Aham. e nos próximos eu já estava lá falando: "Ei, tá falando o quê mal de mim, ô? Quem é você? Que não sei que tá", né, e daí eu já dominei o negócio, já passou, assim, então parou de ser uma humilhação, parou de ser uma vergonha, sabe. Mas eu olho bastante e obviamente que as coisas chegam na gente, o pior é isso, né. Aquele tweet que é uma muito do mal e daí não sei o quê, sempre tem alguém que vem falar: "Olha, estão falando de você". E como eu sou twitteira raiz e eu só uso um Twitter fake, muitas vezes são pessoas que eu sigo que estão falando, sabe. Às vezes a pessoa tá me descascando e eu sigo ela. Nossa, ser twitteira é Mas é é um mal, muito né, gente, bom. realmente. É Eu tão bom, mas é amo, tão ruim. sério. Eu amo também, mas é tão bom, mas é tão ruim. Quando eu tô lá, penso: "Gente, meu Deus, é realmente uma droga esse negócio", tipo. É uma agora eu posso falar uma coisa que você falou, Dandara, que é muito boa, de cidades e importância. Isso também é um mantra pra mim e, assim, em tudo que acontece, por mais que, tipo, às vezes a gente fica mal um dia, fala: "Ai, nossa, eu mandei muito mal", mas no final é isso, tipo assim, a gente é um grãozinho, um cocôzinho e várias vezes, inclusive, acontecem coisas que as outras pessoas em volta de mim ficam super preocupadas ou ficam assim: "Meu, não fala isso, nossa, não sei o quê". E eu falo assim: "Gente, foda-se eu", sabe, foda-se, sabe. Às vezes eu tô sofrendo por meia hora de uma coisa, eu falo: "Ah, gente, eu que me foda também, sabe, deixa eu viver", porque assim, não dá também pra viver querendo que tudo, que não nada seja humilhação e que tudo dê certo pra quem? É isso que a Clarice falou, tipo, você lançou um negócio que foi um sucesso, as pessoas vão falar mal, vão falar: "Ai, mas não é tão bom assim. Ah, mas copiou não sei quem. Ah, mas ela é escorada na fulaninha, no fulaninho, não sei o quê". Aí você lançou um negócio que não foi um sucesso e aí vão falar, tipo: "Ah, não sei o quê". Ou você não lançou nada, você tá na sua casa, também vão falar isso pra todo mundo. A gente que tem um trabalho público ou qualquer pessoa que tá nas redes sociais, tem alguém lá no almoço da firma falando. Tipo assim: "Ah, mas você viu ela, o vestido de noiva dela, e que não sei o que". Então assim, foda-se a gente, entendeu? No É. final, acho que é isso, né. Não, isso é muito eu achei também muito relevante isso, Nandara, porque eu acho que também quando a gente começa um trabalho, começa mesmo quando é novinha, assim, e começa um trabalho, você não deve nada a ninguém, né. Então existe uma liberdade totalmente de errar, eu acho que a gente tem, e a gente vai
perdendo isso com essa coisa de você começar a achar que as pessoas estão esperando algo de você, ou e você mesmo começa a ter que responder ao que você fez, e isso acho que vai meio engessando o seu trabalho, assim. E aí aquela espontaneidade que você tinha no começo, começa a ficar meio engessada pelo que você espera de você mesma. Então eu acho que esse exercício de você entender que: "Cara, quem sou eu? Tenho que fazer meu negócio", sabe. Eu acho que isso não é bom só para nossa mente, assim, como é bom para o nosso trabalho também. Um trabalho espontâneo, um trabalho que não está pensando na opinião do público e no sucesso que você já fez, assim, eu acho que foi sempre um exercício, assim, muito grande de não, e eu acho que até por isso que eu gosto de mudar de gênero, sabe, musical, e não vou ficar tentando ser um negócio que eu era, senão eu vou ficar para sempre tentando emular uma parada e fazer de um jeito que as pessoas recebam do mesmo jeito, que seja igual, quando aquilo tá lá e é tão bonito, né, porque aquilo aconteceu daquela forma. Então, eu sinto um pouco isso, assim, eu gosto muito de fazer umas coisas diferentes para você se desafiar a não se dar importância, sabe, não ter que, corresponder, sabe. E eu acho que também é uma relação que você falou também, Clarice, que é isso, né, de que a gente é muito viciado em sucesso, né, em história de sucesso e tudo que, nossa, foi muito bem-sucedido e que tudo que aconteceu. E cara, pra uma história de sucesso tem 300 que deram erradas e a gente super esconde. Aí, às vezes, parece que é isso, né, todo mundo só deu certo, caramba, e só eu que tô aqui patinando toda hora, o tempo inteiro. Cara, e tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o sucesso. A gente fica achando que a gente quer ter o sucesso máximo, e nem sempre a gente quer. Tem gente que quer, que tem vocação, tem gente que quer ser de nicho, sabe. Eu não acho que eu conseguiria, tipo, ser uma Ivete, mas eu, também não sei se eu gostaria pela minha vida, entendeu. E ela tem É, muita vocação para Sim. isso. Eu não sei se eu queria trabalhar, sei lá, 14 horas por dia, cada dia do carnaval. Eu acho que não, sabe. Eu acho que eu quero ganhar minha vida fazendo minha música, e você vai começando a entender. Acho que é muito importante a gente ouvir nossos desejos e não ouvir o que dizem que a gente quer pra gente querer. E eu acho isso muito importante, assim. Eu acho que o verdadeiro sucesso é você fazer o que você quer fazer, e não você ter tantos seguidores, ou porque isso não é a vontade de todo mundo. cara, é verdade, mas fica parecendo a gente vive numa sociedade, principalmente Brasil, né, que é muito assim BBB e Virgínia e milhões de seguidores, que fica parecendo que o sucesso é só isso, ser muito grande, ser muito gigante, ser muito rico, muitos carros. E na verdade, às vezes o sucesso também, né, gente, acho que todas nós sabemos, não tá ligado só no trabalho e no que a gente faz, é isso mesmo, é o que a gente leva dessa vida, sabe, tipo assim, as coisas que realmente importam. E eu estava rindo aqui que eu lembrei uma história, posso contar rapidinho uma coisa de uma grande Claro. humilhação que eu passei? Por favor. Semana retrasada, eu chamei um homem, uma indicação para vir fazer os reparos na minha casa, né. E o que eu vinha de confiança não podia, então nós sendo mulheres já começa, assim, ser muito já delicado, quem que você vai chamar na sua casa, eu sempre chamo num dia que eu não vou estar aqui sozinha, né. Então, chamei essa pessoa que foi super bem indicada. Só que ele era, assim, coitado, com todo respeito, mas era uma pessoa, assim, muito inconveniente. E eu não sei se em algum momento ele estava tentando ser inconveniente para ser um folgado comigo, tipo assim, barrando um assédio, sei lá, porque ele falava, 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 mas eu estava assim, tão, poucas, incrédula. E ele perguntava da minha vida e não sei o quê. E eu estava aqui trabalhando, ele fazendo as coisas, e de repente ele virou e falou assim pra mim, "Nossa, esse apartamento é seu?" Aí eu falei: "Não, não, é alugado, né". E aí ele começou, não sei se ele queria me humilhar, mas ele ficou horas na minha casa e ele decidiu muito me humilhar, e aí ele falou: "Ah, tá, nossa, e você não pensa em ir pra frente? Você não pensa no futuro? Você não pensa em ser alguém na sua vida?" Gente, que isso? Gente, esse homem, ele assim, eu falei: "Hã?" Aí ele falou assim: "É".
tem alguma coisa sua? Você não pensa em ir pra frente não na vida?" E aí Gente, e foi maravilhoso, porque eu falei eu liguei para um amigo meu depois e eu falei: "Cara, o moço veio aqui instalar umas coisas, mas ele me humilhou do começo ao fim", porque daí, como eu falei pra ele assim: "Não, não, essa casa aqui não é minha, é alugada", então assim, na cabeça dele eu nunca pensei em ir pra frente, e aí de repente ele olhava e falava assim: "Nossa, mas essa casa é muito mal feita, tudo dessa casa é muito mal". não, e Então começou a ele humilhar a casa também, né, tipo, não Ele não humilhou a minha casa. Ele perguntou se eu não pensava em fazer um consórcio para conseguir tentar ter um imóvel um dia. Tipo assim, eu falei: "Moço, pelo amor de Deus, eu devo. A meu vida não tá assim, não Deus. tá para ir". Então, assim, foi muito bom, porque é isso, o sucesso para quem, sabe? Humilhação para quem? E às vezes vem uma pessoa que nem te conhece na sua casa e te fala que você nunca pensou no futuro, em ser alguém. Então, assim, tá é Mas se E você isso. nessas horas é muito eu acho que difícil reagir, né, porque você é muito pega despercebida, tipo: "Gente, eu não Gente, estava preparada pra eu isso". amei. Quanto mais ele me humilhava, mais eu amava. Sério, foi muito bom. E eu acho que esse é o clássico caso de a pessoa que tá te humilhando, tá sendo mais humilhada, porque se a gente falasse isso, sei lá, bêbada ou não sei o quê, a gente ia acordar com uma ressaca moral, dizendo assim: "Meu Deus, eu falei pra aquela pessoa pra ela ir pra frente, como assim?". Então, tipo, na verdade, a grande humilhação foi dele, né, você estava quieta no seu canto, no seu AP mar alugado, sabe. Agora só queria fazer um adendo, meu apartamento é financiado, tá. Ele não é meu, ele é do Itaú. Então, são muitos anos aqui, uns 30, 40 anos que eu pago esse aluguel para o Itaú, então assim, eu pensei em ser alguém na vida, só não sabia que iam ser 40 anos que eu ia pagar 3 vezes mais o valor, gente. Você vê, a humilhação tá de todos os lados. Eu ia até perguntar pra Clarice, porque eu acho que você falou, né, Clarice, ali no início, do amor, né, que é um lugar que eu acho que aparece muito nos seus trabalhos, ali nas suas músicas, enfim. Você sente que é o lugar em que você mais se joga de cabeça, e aí isso acaba também aumentando as chances de cair em furada? Ou não, tem outra área da sua vida que você acha que acontece mais porque eu acho que tá muito ligado à intensidade também, né, eu acho que é isso que você falou, o quanto a gente se entrega, o quanto a gente se mostra vulnerável, enfim. Cara, eu acho que tem 2 tipos de humilhação que eu acho que uma delas eu acho um pouco menos ruim, que é quando te colocam numa situação humilhante, como a Jana acabou de falar. Quando te colocam numa situação humilhante, eu acho mais fácil de lidar. Então, humilhação de trabalho, teve show que eu fiz que os instrumentos começaram a parar de funcionar. E eu comecei a ficar tendo que continuar o show, aí comecei a beber, que é a pior coisa que você pode fazer. Aí eu comecei a parar de funcionar, né, comecei a, tipo, cantar mal, porque eu estava desesperada. E aí, no final das contas, o meu baixista da banda, eu tive que consolar ele, eu, tipo assim, ele falou assim: "Foi péssimo", e eu: "Não, mas não foi tão ruim, calma, tá tudo bem, Ai, tá meu tudo Deus, bem". socorro. E tipo assim, foi péssimo, foi péssimo. Depois disso era o show que não deveria ser mencionado, a gente nunca falava sobre Brasília, porque não podia ser mencionado. Mas é uma situação em que você não se colocou, né, você estava ali trabalhando e de repente as coisas foram acontecendo e você daqui a pouco estava humilhada. E eu acho que no amor muito frequentemente você vai se colocando na humilhação e eu acho que tem um lugar pior pra gente, que aí entra no lugar inclusive da culpa, né, você fala: Que eu tô fazendo comigo mesma?", né, porque eu poderia não estar na porta da casa da pessoa. Poderia, e eu estou. Então, por que que eu tô fazendo isso comigo? E aí você bota a culpa em você. Então eu acho que talvez seja o mais humilhante pela escolha pelo livre-arbítrio mesmo. E tem mais ainda, né, porque tem a humilhação que às vezes você só percebe depois que você passou, né, porque na época você pensa assim: "Não, mas eu não foi tanta coisa assim". Mas tem a humilhação que na hora você percebe, né, você percebe: "Meu Deus, eu não devia estar aqui na porta dessa casa fazendo isso que eu tô fazendo". É Eu tenho uma horrível. dica para isso também, tá. Eu passei por uma super humilhação e ela foi pós, vacina do Covid. Então mas assim, eu me humilhei muito, gente, eu me humilhei muito, então eu coloquei a culpa na vacina. Eu fiz igual os bolsominions. Meu Deus! Pô, mas você podia ter botado long covid, cara.
Não, eu Botou fa eu na falei: "Não, vacina, não, não, não". coitada. Foi a vacina, foi a Pfizer, porque ela me deixou burra. Eu Mas falei: a "Não, não, foi a Pfizer". Ela me deixou burra e eu me humilhei, então, assim, sempre que queima a minha cara, que me dá ou pior, quando vem um amigo seu e te lembra, tipo: "Nossa, lembra você, não sei o quê, que você quer morrer". Eu falo: "Cara, mas isso foi a Pfizer, foi a vacina que". mas eu tô meio burra também, eu tô começando a achar que a minha vacina também Tomei 8 vacinas esse ano, viu, Clarice? Fui pra Índia, tomei 8 vacinas, então qualquer coisa que eu fizer errado, eu vou Esse ano colocar a já tá na culpa. conta das 8 É, tá vacinas, né, cada vez já mais tem. burra. Eu vi um exame meu e eu tô, tipo assim, meio no comecinho do hipotireoidismo, e aí eu fui ver, tipo, sintomas, aí tem burrice. Então eu, tipo, tô: "Ah, era isso, era hipo". E você, Jana, você contou dessa história, adorei, adorei essa desculpa, mas tem alguma área que você sente, assim, que você cai mais? É isso, né, porque é isso que eu falei pra Clarice, eu acho que é se jogar de cabeça e aí isso acaba, né, a gente se coloca mais em situações vergonhosas, no mínimo vulneráveis ali. Eu não sei se é no trabalho, como você falou, porque eu acho que é isso, né, você já tentou muitas coisas e já viveu muitas vidas no trabalho. Às vezes uma situação que você pensa: "Gente, por que que eu aceitei isso nesse momento?" Ou, tipo assim, às vezes a situação era péssima, o trabalho não tinha nada a ver com você, e aí você pensa: "Cara, eu tô aqui". é, mas eu acho que, assim, mesmo o trabalho trazendo muito flop, muita coisa também, muita humilhação pra gente, nada humilha tanto quanto o amor, né, gente, realmente, assim, se você quando você vai pensar em níveis de humilhação, é isso que a Clarice falou, é a humilhação que você mesma se coloca, é irracional, você sabe, o pior é isso, você sabe que você está passando vergonha, que você está se humilhando, você não consegue se tirar daquela situação, e amanhã você tá lá de novo. Então, putz, pra mim, assim, eu já tive as piores humilhações e, infelizmente, só teve vacina do covid uma época, porque eu queria poder ter falado que era desde que eu nasci, assim, mas na pra mim nada é pior do que cara, estar apaixonada é não só uma humilhação, como a pessoa realmente fica burra, né, tipo, você não consegue trabalhar direito, você não consegue entregar nada direito na vida. É pior que vacina, graças a Deus eu não estou apaixonada, então eu tô, tipo, conseguindo pensar, trabalhar, sabe, e também não bebo, então eu tô com muito pouca humilhação, eu acho. Mas isso também é uma coisa que eu sinto saudade, sabe, dessa época de mais humilhação, de mais jogação, passar vergonha, ir na porta da casa de alguém, ligar de madrugada, sabe. Eu acho que também a gente vai crescendo, vai ficando mais chato, menos humilhante. É isso que eu ia perguntar inclusive pra você, Jana. Você tem o livro do Enfim 30, né, que fala um pouco sobre esses perrengues do início da vida adulta e de como a gente vai tentando entender o que tá acontecendo. Você acha que esses momentos constrangedores diminuem conforme a vida adulta vai passando ou não, só surgem novos? Acho que alguns diminuem, outros a gente se acostuma, né, e vai sabendo lidar melhor. O próprio livro Enfim 30 eu fiz com a Camila, porque a gente estava tão humilhada sem dinheiro, que a editora ofereceu um dinheirinho de entrada pra gente, e a gente inventou esse livro só porque precisava pagar umas contas. Então a gente deu esse grande golpe aí no mercado editorial, sabe, a gente falou: "Ai, vamos falar sobre fazer 30 anos". E que era o único dinheiro que estava rolando, sabe. E porque o primeiro livro que a gente tinha feito, Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, ele vendeu super bem e tal, mas a gente assinou o contrato sem ler direito, a gente não ganhou nada também. Então, assim, a gente vai se acostumando e às vezes as nossas próprias dicas já são humilhações, que a gente está dando um golpe em alguém que também está humilhada. Eu acho que só vai normalizando. O que que vocês acham? Concordo plenamente, mas achei corajoso, tipo assim, tô sem dinheiro, vou para o mercado editorial. É pra você ver como a coisa O desespero. estava. A Minha mãe é coisa é escritora, estava. então assim, isso em si já é uma vergonha, porque eu É, pra você ver como assim, se precisou escrever livro pra ganhar algum dinheiro, é porque estava sem sério. trabalho mesmo, tá. Estava sem nada. Exatamente. Não, a minha humilhação de trabalho foi uma vez que eu estava num trabalho ótimo, era meu primeiro estágio, eu estava muito feliz, eu estava feliz no lugar onde eu ia estar, mas era, tipo assim, uma das minhas primeiras semanas de trabalho, e eu precisava ir na 25 comprar alguma coisa antes com a minha mãe e com a minha tia, e na hora que eu desci do carro do meu pai, eu enfiei a minha perna inteira
em um esgoto. Mas assim, era um cheiro, gente, eu não senti até hoje algo tão desesperador, assim. Eu chorava e minha tia tinha crises de riso atrás de mim, porque, tipo, não tinha o que eu fazer, né, não tinha. Aí a gente entrou na primeira loja, eu comprei uma calça, eu me trocando, assim, no meio do provador minúsculo na 25 de março, com um cheiro horroroso, eu não tinha um chuveiro, eu não tinha água, não tinha nada. E aí eu entrei na outra loja, comprei uma bota horrorosa, que era a única opção que tinha, mas eu estava desesperada por uma perna nova, e fui para o trabalho, porque não tinha o que fazer, era a primeira semana, eu ia ir no presencial, não tinha chuveiro. Então eu, tipo assim, tentei recuperar um pouco da minha dignidade na pia do banheiro, e aí eu falei: "Bom, é isso que a gente vai ter pra hoje, eu vou ter que trabalhar sabendo que a minha perna caiu no esgoto na 25 de março e eu não tomei um banho digno", tipo, eu não e não tenho o que fazer. Cara, cheiro é muita humilhação, né. Nossa, realmente, Dandara trouxe toda uma categoria de humilhação, e eu sempre acho que sou eu. Sempre, tipo assim, tem um cheiro, sou eu. E aí eu tenho que investigar, tipo assim, será que tem Também. que sou eu, a princípio sou eu, né. Ai, gente. Olha, são categorias de humilhação, é legal, né, a gente conseguiu meio categorizar algumas, assim, tem o cheiro, o amor, o trabalho, né. Tem essas categorias, eu acho que por temas, né, tipo, a gente falou, né, que o amor eu acho que acontece muito, etcétera, mas eu não sei se vocês já pararam pra pensar também no que mais leva vocês a viver esses constrangimentos, porque, por exemplo, eu acho que eu tenho uma eterna necessidade e vontade de agradar as outras pessoas, que eu trato muito isso de, assim, eu posso estar 100% desconfortável, mas você que tá do meu lado vai estar super confortável e tranquila. E aí esse do ter enfiado o pé no bueiro, eu fico pensando: "Gente, foda-se que era a primeira semana de trabalho, era um trabalho que super dava pra fazer de casa, sabe. Eu podia ter lidado um pouquinho com o desconforto das pessoas de falar: "Gente, preciso ir Cair pra no casa, não ter bueiro, que cair no bueiro", tipo assim, né. dá licença, eu preciso fazer isso". Mas é isso, era uma vontade de agradar o outro tão grande, que eu pensava assim: "Não vou desagradar essas pessoas que eu tô conhecendo agora. Poxa, quem sabe causar uma má impressão, que isso, não dá". Vocês conseguem pensar, assim, se às vezes é um medo de agradar, uma vontade de agradar o outro muito grande, um medo de perder uma oportunidade, igual você falou, né, Jana, de: "Não, eu faço esse trabalho sim, bora lá, não tem problema, eu vou fazer, vou agarrar Nossa. essa oportunidade aqui". Não, mas então pra mim é dinheiro, gente, eu pego de trabalho a humilhação que for, qualquer coisa, daqui a pouco eu vou fazer publi da WePink, não, brincadeira. Mas eu acho que geralmente as humilhações que eu entro são muito por causa de trabalho hoje em dia, porque eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro e às vezes você tá num negócio que você fala: "Mano, o que que eu tô fazendo aqui?". Ainda mais no meu rolê de beleza, né, de garotas, blogueiras, que sempre é uma humilhação tá num lugar que tem dress code, eu acho dress code muita humilhação e eu sempre passo muita vergonha, tô muito humilhada ali no meio, porque as pessoas elas, tipo, elas vão como num evento de um lançamento como se elas estivessem indo num casamento. E eu tenho pavor, eu fico muito crinjada com tudo, assim, então eu tô sempre meio esquisita ali no meio, assim, sabe, com uma roupa meio que não tem nada a ver com eu me meto em qualquer coisa que precisar para trabalho, né, gente, mas daí não tem jeito, realmente. Mas eu acho que você, Dandara, foi muito bom você ter feito isso, porque uma vez eu contratei uma menina que no primeiro dia de trabalho dela, nem era presencial, e ela falou assim: "Gente, tive um problema, hoje vou ter que ficar offline", e ela ficou 7 dias offline. E aí quando ela Nossa. voltou, a gente falou: "Olha, querida, então você no seu da sua primeira semana você ficou offline?" Ela falou: "Mas eu tinha coisas a resolver na minha vida, na minha saúde mental, sei lá o quê, vocês não têm empatia". Então, fica sempre uma má impressão, tá, sabe, por Não, mais que e eu me esforcei, né. tá, eu comprei uma calça, eu comprei uma bota, eu comprei É. um perfuminho pra passar, sabe, tipo. Não, foi melhor, porque também, Arrasou. imagina as outras pessoas, tipo assim: "Meu, quem que é essa mina nova que caiu no bueiro?", tipo assim. Que Tem ótimo. quando é assim tem que fazer, quando ainda não te conhecem tem que fazer, tem que se humilhar mesmo, tá, parabéns, tá super contratada. Amei, amei. Me senti melhor, me senti melhor. E você, Clarice, já parou pra pensar, assim, se tem alguma coisa que às vezes te motiva mais a tipo: não vou deixar essa pessoa na mão, vou fazer isso aqui, tudo bem, se eu tiver que ir humilhada eu vou". Eu acho que tem um tipo de humilhação que eu passo muito, que é de cair, deixar as coisas caírem, esquecer um negócio, esquecer a mochila no negócio do avião, aí ter que voltar. E que eu acho que essas humilhações é muito ansiedade, sabe. Eu tô com a cabeça lá em outro lugar. Eu nunca tô pensando no que eu tô fazendo agora.
aí eu tropeço, aí eu não sei o quê, porque eu não tô ali, entendeu? Eu tô em outro lugar. Então eu acho que essas humilhações que eu acho que são porque aí é difícil contar todas, porque são muito pequenas, tipo, é todo dia eu passo por coisas assim. Então eu acho que essas humilhações são muito uma falta de presença mesmo, nas pequenas coisas, especialmente. Quando coisas grandes, conversas, não, eu sou extremamente presente. Mas nas coisas chatas, eu fico tipo, eu abstraio, e aí faço tudo errado. Vocês acham que a gente aprende algo com essas situações? Ou só aceita que a vida não é feita de momentos gloriosos mesmo e tudo bem? Mas eu acho que até isso já é um pré-aprendizado, né? De entender que, assim, não vai ser perfeito sempre, não vai dar certo sempre. Mas vocês sentem que dá pra gente aprender algo com essas humilhações que a gente vai juntando no dia a dia da vida, inevitavelmente? Eu acho que sim, cara. Eu acho que tudo, erros, humilhações, tem essa parada, né, de que a gente aprende mais com as falhas e com o que dá errado do que o que dá certo, né? O que dá certo a gente fala: "Bom, já sei, não preciso aprender nada, arrasei". Mas quando, alguma coisa dá errado, você é meio forçado a refletir, né, e acho que quando passa só a culpa pura, eu acho que esse é o maior desafio, né, a gente não porque acho que a culpa não ensina tanta coisa, eu acho que quando a gente começa a colocar em outros sentimentos, eu acho que sim, eu acho que os erros e as humilhações ensinam. Eu também acho que ensina, principalmente as de amor, gente. A humilhação de amor, ela é a pior, mas ela é a que vai se atualizando, assim, eu acho, né, que você vai colocando algum limite. Não sei também, tá, depende se tiver vacina envolvida, mas, eh, depende da hora, mas eu acho que é isso, tudo é aprendizado e a gente vai somando, né, com o passar do tempo, com a maturidade, com terapia, com autoconhecimento. Eu acho que é muito importante a gente trocar sobre as humilhações com os nossos amigos, assim, porque eu amo, é um assunto que eu gosto muito de falar com todos os meus amigos e todos também gostam muito de falar, porque daí a gente se ajuda e também se lembra, às vezes, de uma humilhação que você acha que você está passando muito grande agora, mas você já passou uma muito maior. E aí, sabe, no final é isso, tudo é muito relativo e quem realmente que vai lembrar disso, sabe? E foda-se também. Qualquer coisa é aquilo, gente, mete o louco, sabe? Fala assim, não, mas isso não aconteceu. Se a pessoa, se a pessoa achar que te humilhou, passa um tempo, você fala, não, mas não foi assim a história, não foi. Você faz gaslighting com a pessoa. Principalmente quando você se humilhou por alguém que você era apaixonado. Eu acho que quando passa uma data assim de validade, você tem que começar a falar, não, mas é você que era. Eu não, era a pessoa que você que se humilhou, você não sei se você lembra, então acho que você tem que acho que a gente tem que trazer esse aprendizado no final, assim, da gente estar sempre certa e as pessoas sempre erradas. E Não vai prescreve, ajudar uma hora ninguém, né. prescreve. Prescreve. Exato, a humilhação prescreve, verdade. Perfeito, arrasou. Jana, Clarice, eu amei o papo, obrigada. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Desenrola. Obrigada. Obrigada a você, foi ótimo, amei também. Obrigada, gatas, amei estar com vocês, viu. Beijos maravilhosas. Bom, espero que você que está aí do outro lado tenha conseguido rir das suas e das nossas humilhações da vida, levar com mais leveza todas elas. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita para você conferir todos os episódios que rolarem por aqui. E além disso, conheça também mais do The Summer Hunter. A gente tem um perfil no Instagram, onde a gente posta todos os dias. Além disso, a gente tem 2 newsletters, uma semanal, uma diária, uma revista impressa. Todos os links para esses conteúdos vão estar aqui na descrição desse episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para alguma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com.